As decorações e fantasias espalhadas por alguns pontos da cidade não deixam dúvidas. O Halloween se aproxima. Apesar de não ser uma festa brasileira, o Halloween está se tornando cada vez mais popular. E assim, muitos se unem às milhares de pessoas ao redor do mundo que celebram essa festa. Quando pensamos em Halloween, a imagem é clara. Fantasias, decorações sombrias, caveiras, bruxas e uma atmosfera que flerta com o medo e o oculto. Para muitos, é apenas uma brincadeira inocente. Mas e para nós? Qual a relação entre o cristão e o Halloween? Uma breve pesquisa sobre a origem da celebração já é suficiente para nos mostrar que se trata de algo bem mais profundo do que pensamos. Tendo se originado no paganismo celta, em práticas espirituais que celebravam a morte, buscavam contato com espíritos e honravam deuses pagãos, o Halloween representa o completo oposto de tudo que o cristianismo prega. Segundo a história, os celtas acreditavam que nessa época, a barreira que separava o mundo dos mortos e dos vivos era enfraquecida, o que permitia que as almas vagassem pela terra. Está achando sombrio? Pois é, nós também. O tempo passa e parece que quanto mais nos distanciamos da origem de algumas festas e costumes, menos nos importamos com seus significados. O convívio leva à familiaridade, e essa é uma verdade que se aplica a todas as áreas das nossas vidas. O Halloween é apenas a prova de uma realidade que acontece de forma sutil. Qualquer coisa que seja suspeita se tornará lentamente aceita se nos rodearmos dela por tempo suficiente. O que a Bíblia nos fala sobre o contraste entre a luz e as trevas, o resplandecente e o sombrio. O apóstolo João é conhecido por uma escrita de contrastes e dualismos. Um dos que ele mais usa em seus escritos é o contraste entre a luz e as trevas. Veja o que ele declarou em sua primeira carta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O apóstolo Paulo, por sua vez, escreveu aos Colossenses dizendo: Pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E também aos Efésios: Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. E ainda à igreja de Tessalônica: Vocês, porém, não estão nas trevas. Vocês todos são filhos da luz. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Tantos outros versículos poderiam ser citados aqui, mas é importante abordar a questão que talvez esteja passando em sua cabeça agora mesmo. Será que estamos indo longe demais? Queremos reforçar o que dissemos há pouco. O Halloween apenas nos mostra que uma exposição por tempo suficiente torna aquilo que antes era suspeito em algo aceito. Estamos tratando do Halloween, mas esse princípio vai muito além dessa celebração sombria. Uma das estratégias do inimigo é banalizar o espiritual. O Halloween não começou como uma festa inocente, e apesar de ter se modernizado, ainda carrega símbolos ligados ao oculto, que podem ser notados em suas fantasias e decorações assustadoras. E sem dúvidas, abraçar uma festa que exalta o medo e a morte é, de certa forma, flertar com aquilo que Cristo venceu na cruz. Se você ainda acha que essa abordagem pode ser exagerada, queremos te lembrar que somos um povo que caminha na contramão, um povo que vive em santidade. E quando falamos em santidade, não nos referimos à perfeição, mas ao significado mais literal da palavra. Um povo que vive separado. A santidade não diz respeito apenas a evitar o pecado, mas se separar do mundo, de seus costumes e cultura, e viver para Deus. Um Deus que nos convida: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Um povo que caminha na contramão e vive em santidade certamente parecerá estranho aos olhos do mundo. E deve ser assim mesmo. Mas entenda que fomos separados do mundo para abençoar o mundo, e não apenas julgar seus erros. A resposta cristã não deve ser apenas de rejeição, mas também de substituição. Quando o errado é identificado e apontado em alta voz, o correto deve ser destacado com uma voz ainda mais estridente. Quando assumimos nosso papel de luz do mundo, somos usados para expor as trevas, sim,
mas também para apontar a luz e oferecer a verdadeira esperança a um mundo que está mergulhado no medo e escuridão. Por isso, que brilhe a nossa luz, meu irmão. Não estamos pregando o legalismo, mas uma vida de zelo e temor. Sejamos sóbrios e vigilantes, resistindo às tentativas do inimigo de banalizar o espiritual e guardando nossos corações do perigo de ver como aceitável o que antes era questionável. A verdadeira luz vive em nossos corações. Por isso, que ela brilhe através de nós, diante dos homens, para que estes vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus. Para viver em comunhão com o Senhor, qualquer renúncia vale a pena. Afinal, o prazer encontrado em Deus é eterno e genuíno. Mas e aí? Você já tinha pensado no Halloween dessa forma? Nos conte nos comentários a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!